Olá, turma! Tudo bem com vocês? Vamos lá para mais uma aula de história, né? A professora Tati hoje vai fazer a correção de atividades do livro que eu havia passado para vocês na semana passada como lição de casa, tá bom? Então, espero que vocês tenham feito, né, as atividades para que agora nós possamos aí fazer a correção, tá bom? Então, vamos lá, galera. Antes de tudo, né, eu preparei aqui para vocês como nós estamos falando. Então, gente, aí eu quero passar aqui para vocês, né, o que é o antissemitismo. E eu gostaria muito que vocês copiassem, né, essa pergunta no vosso caderninho de história, deixasse registrado lá, porque é um termo, né, que nós estamos retratando, onde nós estamos falando sobre o judaísmo, onde nós estamos falando sobre o nazismo, né? Então, é um termo que foi usado muito aí entre aí os judeus, né, e os nazistas, tá bom? Então, o que é o antissemitismo? O antissemitismo, ele sempre foi utilizado para expressar a aversão preconceituosa e xenofóbica contra os judeus, né? A palavra judeu, né, que originou aí desde a antiguidade na Grécia para designar os povos que habitavam no reino de Judá, né? Onde os povos judeus, eles tinham como religião monoteísta, né? A religião monoteísta dos povos de tal reino também era expressa pela palavra judeu, da qual derivou o judaísmo. O radical dessas palavras foi originado do termo grego iodai, derivado por sua vez do hebraico. Povos de origem semelhante, mesma religião, habitavam um território próximo ao sul de Judá, chamado Israel. Então, o antissemitismo, né, ele vem aí de um termo onde se trata sobre o preconceito, o ódio contra os povos judeus, né? E essa palavra ela era muito, né, utilizada lá na Europa, entendeu? Então, só para vocês entenderem o que era o antissemitismo, tá? Para vocês. Aqui, ó. Só que o antissemitismo, né, os semitas, né, utilizamos o termo antissemitismo para designar o ódio, aquilo que eu falei agora para vocês, e a aversão contra os judeus, por conta do quê? Dos eventos históricos que resultaram na migração desses povos, né, para vários cantos do mundo, o que surgiu nas populações nativas desses territórios um sentimento xenofóbico da invasão estrangeira. Aqui, só para vocês entenderem, né, que o antissemitismo ele já vem sendo utilizado, né, já vem sendo praticado esse termo desde lá de quando os egípcios, né, expulsaram os povos, né, judeus do Egito, entendeu? Então ali já foi um ato preconceituoso, entendeu? Então só para você entender da dimensão dessa palavra, que não é aí, né, desde aí que os nazistas começaram a colocar, 1920, né, eu falo assim, a partir da década de 1920 para frente, não foi só daí que começou a surgir o antissemitismo, o preconceito, o xenofobismo, mas sim há muitos anos atrás, ó. Na contemporaneidade, os semitas são judeus e árabes. Na antiguidade, esses povos eram fenícios, olha lá. Então, vocês estudaram no sexto ano sobre os povos fenícios, sobre os povos hebreus, eu estou falando dos povos hebreus lá, quando eu falo dos egípcios, tá? Que eram judeus, os babilônicos, os arameus, os assírios e outros que no terceiro milênio antes de Cristo descolaram-se da Península Arábica até a Mesopotâmia, tá? Então, esses povos todos que eu mencionei aqui já tinham certo preconceito contra eles devido à religião que eles até mesmo praticavam, que era, né, o monoteísmo, tá bom? Então, para você entender que é desde a antiguidade que é falado sobre o ato xenofóbico, tá bom? Então, vamos lá para a nossa correção agora. Eu só fiz para vocês uma introdução do que nós estamos falando. Nós estávamos falando na aula passada sobre os nazistas que eles tinham certo ódio, certo preconceito contra os povos judeus, tá bom? Então, para você entender, o antissemitismo
de onde vem aí, tá bom? Vamos lá para a página 5 do livro de vocês, onde vocês terão que marcar aí verdadeira ou falsa, tá? E a alternativa A, entre as causas da crise que aconteceu na Europa depois do final da Grande Guerra, em 1918, estão a desestruturação das famílias e a perda de parte da população devido a doenças, epidemias, né, e outros combates. Essa é sim uma resposta verdadeira, tá? Porque após o final da Grande Guerra, sim houve uma crise econômica muito grande, sim houve uma desestruturação das famílias, tá? Onde também houve aí vários combates entre uma nação contra outra e assim por diante. Então, é realmente aí as causas da crise aconteceu tudo isso. Então, é verdadeira. A situação vivenciada pela Europa, especialmente durante a década de 1920, fortaleceu o liberalismo? Falso, tá? C. Em um regime totalitário, o poder fica centralizado no poder executivo que controla as leis e as punições? Verdadeira. D. A liberdade de expressão é cercada em regimes totalitários, podendo ser, né, repreendidas aí com violência? Verdadeira, tá? Os regimes totalitários, houve sim, para eles lutarem pela liberdade, houve sim muita violência. Página 8. Para compreender o contexto da organização do fascismo italiano, é importante identificar alguns acontecimentos cujos protagonistas foi Benito Mussolini. Então, vocês sabem que Benito Mussolini foi o líder, né, desse grupo de fascista, tá? Então, vamos relacionar aí. Nós temos a Marcha sobre Roma, a Carta del Lavoro, a questão romana, o Tratado de Latrão e o Pacto de Aço. Bom, na A ficou como sendo aí a questão romana que disputou, que foi uma disputa entre a Igreja Católica e o Estado italiano, tá? Pelas terras pontifícias denominadas Patrimônio de São Pedro. Então, é a 3, questão romana, tá? A Igreja Católica, então nessa época a Igreja Católica, né, lá em Roma, foi aí essa disputa. B, fica aí o Pacto de Aço, onde definiu uma aliança que previa ajuda mútua entre Itália e Alemanha em caso de ameaças feitas por outras nações, além de colaboração para a produção de armamentos, tá? A C, vocês vão colocar a Marcha sobre Roma, que foi realizada por membros do Partido Nacional Fascista para demonstrar força e apoio popular à ideia de Mussolini como primeiro-ministro. A D, vocês vão colocar aí Tratado de Latrão, que estabeleceu a criação do Estado do Vaticano, tornou o catolicismo a religião oficial e determinou a obrigatoriedade do ensino religioso. E a última aí, que é a alternativa E, ficou aí a Carta del Lavoro, que estabeleceu os direitos dos trabalhadores italianos e a subordinação deles, né, ao Estado. Página 15. Bom, assinar as afirmações a seguir sobre o governo salazarista em Portugal. Bom, foi marcado por características como a implantação de política econômica que favorecia a burguesia, a perseguição aos grupos de esquerda, a existência de um único partido político e a elaboração de uma nova Constituição. 2. Criou o Estado do Vaticano, tornou o catolicismo a religião oficial do Estado português e determinou a obrigatoriedade do ensino religioso nas escolas. A Igreja Católica ainda recebia uma indenização de Portugal. E a terceira, implantou medidas restritivas à liberdade de expressão e de associação, estabeleceu a censura à imprensa e a proibição da realização de greves, além de criar uma polícia internacional e a defesa do Estado. Sobre essas afirmações, é possível dizer que somente as afirmações número 2 está, né, incorreta. As demais todas são corretas, tá? Então, você faz um xizinho aí na D. Com base na imagem, aí na página 17, vai lá na página 17 do livro de vocês, tá? Deixa eu abrir aqui também. Aqui, nós temos um texto, página 17, onde esse texto aqui, gente, ó, tá? E esse texto, né, e com base na imagem aí, de Picasso, o que ele quer dizer? Quais imagens você consegue identificar na obra de Guernica?
Guernica, desculpa, elas estão sistematicamente organizadas e claras? Justifique sua resposta. Bom, a mãe que chora, olha aí na imagem. Tem a mãe que chora, vê se vocês conseguem identificar. Bom, a mãe que chora com seu filho morto nos braços. Olha o cavalo ofegante aí e derrotado. Olha o cavalo, ó. Vê se você consegue ver. As luzes das bombas. A flor que nasce de uma mão sem vida, olha lá. Vê se você consegue ver a flor que está nascendo na mão da pessoa que está sem vida. Né? Olha os corpos estão todos esquartejados e as pessoas mortas no chão. Dá para você identificar aí, né? Número 2. A disposição dos elementos foi intencional, isto é, ela transmite alguma ideia? Bom, a forma como esses protagonistas estão organizados visa transmitir ao observador o próprio caos da guerra. Olha só, nós estávamos falando, né? Nazista, fascista, houve muitas guerras, holocausto. Então, situação de desordem, não apenas da vida exterior, mas a mente e a perspectiva de mundo das pessoas que vivenciam um conflito armado. Vamos para a próxima página, gente. Quais sentimentos essa obra desperta em você? Por quê? Bom, isso é uma resposta pessoal. Porém, né, nós deixamos aqui que uma guerra ela é capaz de mudar a mentalidade de toda uma geração, alterando sua percepção do mundo, sua fé, né, sua força de vida. A obra demonstra a exaustão física e mental de uma guerra, né, entendeu? Quarta pergunta. De acordo com o texto de Pablo Picasso, qual é o papel de um artista na sociedade e qual a função de sua arte? O artista ele é um ser engajado na sociedade, que utiliza sua arte para retratar e denunciar as injustiças e registrar a época em que está vivendo, tá bom? O que já conquistei. Retome a leitura sobre a Itália após a Grande Guerra e responda as questões a seguir. Qual que era a situação social, né, e econômica da Itália durante a Grande Guerra? Vamos lá. Bom, a Itália ficou caracterizada por uma grave crise social e econômica, marcada pelo desemprego, pelas greves, pelas invasões de terras e pelo endividamento externo, tá? E a B. Quais são as características do fascismo italiano? Bom, o fascismo ele é nacionalismo exacerbado, negação das contradições sociais, repúdio ao socialismo, apologia da propriedade privada e dos valores religiosos, exaltação carismática do líder, tá? Lembra que eu falei para vocês que tanto Benito Mussolini quanto Adolf Hitler, eles eram bem carismáticos, né? Até eles chegarem no poder. Depois eles mostravam as garras deles, né? E aí tá aí. Vamos lá para a próxima. 2. Sobre a Alemanha. Após a Grande Guerra, responda as questões a seguir. Qual que era a situação social e econômica da Alemanha, né? Assim como lá na Itália, a Alemanha também apresentou aí um quadro, né, de grave crise econômica, de desemprego, miséria, né, uma instabilidade política. Você viu que houve várias pessoas passando no comando, né, até então chegou Adolfo Hitler e assim por diante, porque houve uma desordem, né, na política. Então, é aquilo que eu sempre falo para vocês. No final de na verdade, não precisa nem esperar no final, né? Assim como já dá início a uma grande guerra ou até mesmo uma pandemia, como nós estamos vivenciando agora, a gente pode estar até retratando isso daí, né? Traz caos, né? Traz uma certa crise econômica, porque vai gerar desemprego para as pessoas, vai gerar uma certa miséria, né? E também acaba gerando uma instabilidade política, onde um governo o governo estadual fica contra o governo federal, e assim, é isso que é uma instabilidade política, tá? Que a gente pode estar mencionando aí para vocês entenderem, tá? O que quer dizer a instabilidade política, onde eles lutam para conseguir, né, o poder, e para conseguir o poder, eles têm alguns certos probleminhas, tá bom? B. Como Hitler chegou ao poder? Bom, o Hitler, para chegar ao poder, né, deve-se à instabilidade política da Alemanha no período.
Em 1932, ele concorre à presidência da República. Aí ele foi derrotado pelo Marechal Paul, né? Aí depois o Partido Nazista elegeu a segunda maior bancada no parlamento alemão. Aí Hindenburg, ele convidou Hitler para ser chanceler da Alemanha. E aí, a partir daí, utilizando principalmente, né, da propaganda política, aí vem toda aquela ele sendo carismático, e aí ele acaba aí, né, entrando no poder e ele passa a estabelecer, né, um regime ditatorial, tá? Tudo bem? C. Qual era a ideologia de Hitler? Como ele se caracterizava? A ideologia nazista era caracterizada por um extremo nacionalismo, né? Incentivo à guerra, expansionismo, o antissemitismo e culto ao líder, tá? D, por isso que eu falei lá no início sobre o antissemitismo, tá bom? Então vamos lá. Como era feita a propaganda nazista? A propaganda nazista ela era responsável pela consolidação do nazismo na Alemanha, tá? Utilizava o rádio, o cinema, as grandes paradas militares, os comícios públicos, como forma aí de introjetar, né, a ideologia nazista nas massas, né? Por meio de discurso e tudo mais, tá bom? Aí tem o caça-palavra, tá? Você vai encontrar as 6 expressões que se referem ao governo de Salazar em Portugal. Nós temos aí o esquerda, nós temos burguesia, são tudo características aí, tá bom? Do governo de Salazar, ó. Um governo de esquerda, né? A burguesia liderava, liberdade, aí vem a polícia, né? Política, depois tem Constituição, depois nós achamos aí também, né? Aí você pode colocar que o governo de Salazar foi marcado por políticas econômicas que favoreciam a burguesia, pela perseguição aos grupos de esquerda e pela elaboração de uma nova Constituição. Implantou medidas restritivas à liberdade de expressão e estabeleceu a censura, tá, à imprensa e criou a polícia política, a polícia internacional e a defesa do Estado. Quando a gente fala estabeleceu a censura à imprensa, a imprensa ela tinha que falar a favor do governo, ela tinha que ser a favor do governo, porque se ela falasse algo contrário, ela seria punida, tá? Quarta pergunta. A Guerra Civil Espanhola, embora restrita ao território espanhol, pode ser considerada um conflito de caráter internacional? Sim. Como? A Guerra Civil Espanhola ela retratou a oposição que havia nas primeiras décadas do século XX entre o socialismo e o fascismo. Por isso, seu caráter internacional, tá? Além disso, os lados conflitantes receberam apoio de diferentes países que enviaram armas aos soldados para a guerra. Bom, gente, nós chegamos ao final aí da correção, tá? Espero que vocês façam essa correção com muito capricho. Estude com a firme certeza que tudo que requer esforço e disciplina resulta em felicidade e grandes conquistas. Essa é a minha palavra de motivação aí para vocês, tá bom? Ó, um beijinho, meus chuchuzinhos, estou com muita saudade. Beijos e até a